E ó, só dando uma informação rápida, que o Vanderlei fala que aqui é programa de informação, o Flamengo evolui no assunto estádio, tá? O Flamengo já tem aí uma posição da empresa que vai dar a viabilidade do projeto ou não. O estádio seria em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O Marcos Braz já foi em vários podcasts aí e já bancou que vai ter capacidade para mais de 100 mil pessoas. Então, o Flamengo hoje tem esse estádio como realidade. É um dos focos do presidente Rodolfo Landim. Vai ser ali na área do gasômetro, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E vai se tornando aí cada vez mais próxima uma possibilidade do Flamengo ter o seu estádio próprio. Tudo começou quando o Vasco jogou no Maracanã. Deu toda aquela polêmica que Flamengo e Fluminense pagam pelo gramado e o Vasco jogou lá. E aí, eu acho muito difícil o Maracanã continuar, hein? O Maracanã sem o Flamengo, eu não sei se consegue se sustentar. Vocês acham que consegue só com o Fluminense? O Vasco usa São Januário. Então, mas Botafogo, aí... Newton Santos. Se o Flamengo tiver um estádio próprio, que é a tendência para os próximos anos, o Maracanã corre um risco. Eu acho que seria uma tristeza para o futebol brasileiro, pelo tempo que, enfim, que o Maracanã é. Mas é claro que também o Flamengo vai procurar aquilo que é mais viável economicamente para ele. Agora, sobre o Maracanã, se o Flamengo sair, o Vasco entra. O Vasco também gostaria não sei, não. de estar... O Vasco tem o estádio dele. O Vasco não, mas o Vasco já quer jogar no Maracanã. Alguns jogos. Ele não vai jogar sempre. Eu sei, pilhado, mas a partir do momento que não tiver... Fácil, né? Enfim, a partir do momento que não tiver outro aí e tal... Eu não acho. Porque São Januário, do ponto de vista econômico, também hoje é um atraso pro Vasco. Né? Ué, mas se o São Januário o Maracanã vai ser muito mais. Se o Vasco quisesse usar, ele usava agora. Ele usava. Mas não dá pra ficar usando os grandes times do mundo. Ele entraria. Mas o gramado não aguenta. Quer dizer, o Flamengo também já não fica muito feliz com essa possibilidade de ter um outro inquilino lá, né? 3 é muita coisa para um estádio só. Os maiores clubes do mundo, todos, eles usam o estádio como um negócio. Sim. O estádio é um local para negócios. A Juventus agora quis fazer um estádio, ela tinha aquele Comunale lá, que foi usado durante muito tempo, tinha o Dele Alpi. E os caras não quiseram saber. O Estádio Olímpico lá de Barcelona também, ninguém quis ficar com o estádio. O próprio Estádio Olímpico de Londres, que ofereceram para o Tottenham, ficou por um tempo. O estádio é um grande negócio, se você souber explorar. Se você fizer um estádio só para jogar futebol, aí não dá. Mas se você usar com tudo que você pode usar, é um grande negócio. É um grande negócio, mas o Mauro César tem a tese, eu concordo com ele, que para o Flamengo, o Flamengo tem que pensar, eu tenho muito temor em pedra e areia, quando o clube decide fazer grandes obras. Mas... eu não pertenço a administração nenhuma, é só um temor vendo de fora, porque a gente já teve exemplos muitos aqui no Brasil, o que é que acontece, né? A Copa do Mundo deixou, entre aspas, um grande legado. Então, o Corinthians, né? Está com muita dificuldade. Todo mundo sabe o pepino do Carnê, né? Quando se entra numa mega obra. Mas essa é outra conversa. No caso do Flamengo, o Mauro defende, eu também não, compra o terreno. Então, o Flamengo que tem grana, comprou o terreno. Atenção, essa terra é do Flamengo. Nada de ganhar de presente, nada. Ele comprou. Essa é a primeira parte. A segunda, isso que o Osmar falou, eu imagino que ele tenha dito, né, Osmar? Acho que você deve ter se referido a um financiamento, a um grupo que vai dar grana para fazer o negócio e vai fazer... e até a viabilidade, eu acho que do projeto. Não, do projeto. Pra ver se tem... mas aí ajuste e tal. A rigorosa Prefeitura do Rio deve aprovar um projeto do Flamengo. Né? Então, eu imagino que aprove. Né? Agora, vai financiar. Então, é um grupo de investimento que vai receber. Eu acho que a coisa vai ser mais clara. Só isso. Virando a página, pipinaço pro Maracanã. Pipinaço. Sai um grande locatário, o locatário dos sonhos, que em todas as décadas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, foi o grande locatário do Maracanã, que é um cartão postal do Brasil. Aí esse locatário daqui 3, 4 anos vai embora para a casa dele. O que vai fazer com o Maracanã? Com todo o respeito a Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense... Olha,
é muito importante perder um locatário 5 estrelas. Vanderlei, isso vale... O consumo, o gasto com o Maracanã é muito elevado. E todo mundo sabe que é frágil o sistema de turismo, por exemplo. O cara desembarca na grande cidade brasileira, no Rio de Janeiro, tem todo um projeto para ele gastar um dinheirão para alimentar o gasto do Maracanã. A gente sabe que não é isso, né? Então eu acho que realmente vai ser uma perda sensível, Flávio. Não, mas em cima do que você está falando, até como argumento, nós temos o caso de Minas. O Atlético, ano que vem, deve inaugurar o estádio dele. Não sei o que vai acontecer com o Mineirão. E aqui em São Paulo, o próprio Pacaembu. A gente não sabe exatamente. Eu passo no Pacaembu toda hora, tem obras e tal. Parece que vai ser um complexo de uma série de coisas, de shows e tal. Parece que o trabalho está sendo bem feito. Legal, mas eu não sei. Eles não estão, me parece, não estou por dentro tanto, o futebol não vai ser tão fundamental assim. Parece que eles farão uma série de coisas para que... Tanto que vai ser menor, Flávio, para 25 mil pessoas. Isso, para que funcione. O futebol também. Então, tipo assim, o São Paulo está reformando o gramado, vai jogar lá. O Palmeiras tem show, vai jogar lá. Mas acho que não será o carro-chefe como era. Então, mas com 25 mil pessoas, também entre aspas, é mais fácil você fazer eventos. É igual bom restaurante pequeno. E o custo é menor, né? Mas ter 25 mil é muito menos que 60, 70. É muito difícil. Maracanã é capacidade 70, mas sempre nas vendas, com gratuidade, dá 64.500, 65 mil. Mais de 3 vezes o que seria esse estádio para 25 mil pessoas. Então, realmente, talvez seja uma mudança. E é muito gasto. É muito gasto para manter o Maracanã. Por isso que eu acho que o Vasco não entraria nessa. O Vasco tem São Januário. O Vasco entraria para jogar clássicos, jogos mais importantes. Vai enfrentar o Cruzeiro na Série B. Locatário eventual. Chega aqui, quanto você quer pelo fim de semana? Quero tanto ter logo boa tarde. E o custo é fixo. Claro. O Vasco vai depender muito do que essa SAF também pensa sobre o Vasco. Que pode querer um estádio, né? E se for um Vasco para de fato voltar a ser grandão, disputar título e tal, aí o Maracanã é um estádio compatível com isso. Se for o Vasco continuar brigando do pelotão de baixo para não cair, aí joga lá em São Januário para 15 mil pessoas. Eu acho que para São Januário eu manteria. Se eu fosse o Vasco, a situação econômica que está hoje, pegar o Maracanã é muito Você vê, gasto. por exemplo, o Cruzeiro jogando lá no Mineirão. O Cruzeiro está lotando, levando 40, 50 mil pessoas no Mineirão toda hora. Então, o Cruzeiro já faz muito tempo, porque houve um momento em que o Atlético jogava no estádio do América, lá no Horto. O Cruzeiro foi, né, um clube que ocupou o Mineirão. Mas o Cruzeiro tem boa taxa de ocupação. Faz tempo que o Vasco não tem. Então é também uma questão de se saber qual é o projeto futuro do Vasco. Mas o Mineirão é um estádio viável, lucrativo? Eu não sei. Realmente estou colocando situações. Com um locatário, de quantos jogos o Cruzeiro pode fazer lá por mês? 3? Exageradamente. 4 quando voltarem as Copas. Então, aí você tem 3 jogos, mesmo que seja com o estádio lotado, e o resto você tem 3 dias de ocupação e 27 sem. Eu estou colocando como negócio. O Mineirão ele tem atrações para atrair pessoas lá fora do futebol? Eu acho que não. Só se mudou muito, porque na época que eu frequentava o Mineirão era aquilo lá mesmo. Tinha um shows. Hoje a gente tem shows no Mineirão. Tem shows. Tem alguns shows. Mas tem que ser uma coisa muito... Quais shows? Né? Porque não estão... Não é constante. Esse é o problema. Então, esse é o problema. Nós não estamos falando... Quando começou a construção de estádio aqui em São Paulo, ficou aquela história, né? Com show, sem show, o estádio do Palmeiras, né? A Arena do Palmeiras, do Corinthians, tá? Então fui consultar uma grande empresa que traz shows ao Brasil. Só para falar, porque para lotar o Salão Nogueira, pode trazer, como me lembrou outro dia o Flávio, o Ovelha, com todo respeito ao Ovelha. O Ovelha, né, Bruno? Só as senhoras, elas já lotam, né? Que elas gostam do Ovelha. Né? Não vai xingar minha mãe. O Ovelha, para cantar, que é um lugar aconchegante. Pronto. Agora, para lotar uma arena, você tem que trazer, entre aspas, padrão, se for um artista individual, são os palhaços aqui, por isso que eu estou rindo, Bruno, Flávio e esses caras aqui, são os canalhas, né? Então, você tem que trazer o Andrea Bocelli
uma vez por mês. Que é impossível. Não tem Bocelli para todo mundo. E não tem Bocelli para todo mundo. Então tem que pensar muito nisso. O tamanho, a grandiosidade é bonita para o cartão postal e tal, ou se tem locatários para sustentar aquilo. Agora você faz um negócio enorme. Eu vejo o Santos falando de fazer estádio, eu vejo a Ponte Preta falando de fazer estádio. Tá. E vai manter isso como? Então. A renda do Santos na época do Pelé era 3 mil em média. Hoje continua a mesma coisa. O que 3 mil menos? Na época do Pelé era até menos. A Ponte Preta, quando dá 3 mil, é festa. Quando joga aqui no Pacaembu, dá mais gente do que lá embaixo, né? Claro. Entendeu? Então você vai fazer. Qual é a capacidade do Pacaembu? E a Vila lotado? Belmiro? Lotado o Pacaembu. Número redondo, 40 mil. Lotado. Depois não dá para contar, o cara ficava no alambrado, né? Você não conta aquilo, quem está sendo. Então, 40 mil, vai. 40 mil, bem cheinho, 40 mil. Se fosse um estádio moderno para 40 mil, é ruim. Bem localizado, numa área nobre da grande cidade do país. Então, foi assim uma perda para clubes que poderiam, se não quisessem, despesa, a não ser que seja um ótimo negócio. Sempre tem um atalho aí para você discutir. Mas se você não quisesse grande compromisso financeiro, dar fôlego para o seu caixa, se você estivesse jogando no Pacaembu, não é um estádio pequeno. Não sei o que vocês pensam. Mas o Pacaembu, ele tinha... Agora, o que me incomoda é quando você ouve... Me incomoda, não é problema meu, mas o Santos. O Santos, ele tem a Vila Belmiro, que se fosse bem trabalhado, aquilo é o santuário, é o lugar onde jogou Pelé. Você chegar para um grupo de japoneses, por exemplo, e falar, gente, vamos fazer uma excursão onde o Pelé jogou. Entrar no vestiário, mostrar... O cara fica maluco, o Vamp, fica louco. Eu saí, né, Barcelona, eu quero ir lá no estádio do Real Madrid, e aquilo funciona sozinho, você paga 30, 40 euros para fazer o negócio funcionar. E gira o tempo inteiro, você vai trombando com gente. Não sei se vocês já fizeram essa visita, você senta no banco, você entra no vestiário, você faz uma volta, aí tira uma foto fake lá, que você fica com a moto assim, feito um tonto, aí você escolhe quem quiser, aí sai a foto você e o Benzema. É tudo dinheiro entrando. Depois você visita a sala de troféus. Mas eles não fazem nada disso. Imagina o Santos com... Mas não faz. E aí o estádio fica ocioso. Se você fizer um novo estádio, vai ser o mesmo problema. A Ponte, eu não sei como é que a Ponte pode pegar um estádio para quê? Sabe, não tem. Não tem público, não tem gente para usar aquilo. Por exemplo, em Fortaleza eles deram um jeito. Tem 2 clubes, cada um administra a semana em que ele joga, mas os fornecedores geralmente são os mesmos, então eles dividem despesa e tal, e o aluguel do estádio também. Mas houve um problema agora, por exemplo, com a questão da reforma do gramado. E aí nenhum dos dois deixou fazer agora, porque os dois estavam jogando Copa, jogando bem, então precisava do estádio, porque também eles precisam daquilo para fazer dinheiro. Então esse é um problema de estádio que tem mais de um time. O Mineirão agora, o Cruzeiro faz um ano e pouco, tal, até esticou a corda na renegociação lá e tal, porque também era um momento em que o clube, ele está numa posição, nesse caso, nesse modelo de negócio, numa posição de força. Porque ele não investiu, quem construiu o estádio foi lá, a concessionária e tal. Então, o que acontece? Se ele fala, tá bom, menino, você está mexendo a paciência, eu vou embora. Vou jogar no Horto também, eu vou jogar em Juiz de Fora, sei lá onde. Então, nesses casos, a posição do clube, ela é ainda uma posição de força. Você vê, o Atlético fez isso, andou jogando no Horto, voltou para o Mineirão, taxa de ocupação lá em cima, o ano passado, ganhou tudo, e o estádio abarrotado toda hora. O ano que vem, com a inauguração do estádio do Atlético, é de se imaginar que o dono do estádio mesmo, não, enfim, o Cruzeiro, mas o dono do estádio vai passar a ter um pouco mais de dificuldade, porque aí é um clube só. Aí cai nisso aí que você falou. 4 dias do mês com ocupação. A não ser que você faça uma O Daronco tá chegando aí, porque a gente vai para um break rapidinho na rádio. Achei que ele tinha esquecido, tá A gente vai para um break na rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vai, pode seguir piperno, vai. Então É com você o negócio, você reparou? Tá te dando cartão amarelo no banco de reserva. Já tomei o 3º amarelo. Pelo amor de Deus. Então o Maracanã, eu acho que ele, assim, e é um estádio mais caro, de manutenção mais caro do que o Mineirão, inclusive. O Rio de Janeiro é mais caro que, enfim, BH também tem isso. Então, o Maracanã, se o Flamengo sair, vai ter que pegar um outro frequentador a laço.
E aí o Vasco já manifestou a intenção de fazer alguns jogos. O Botafogo vai ficar no Engenhão mesmo. O Botafogo fica no Engenhão. Agora, não imagino, por exemplo, o Vasco tendo que usar o Maracanã para jogos de Campeonato Carioca. Mas eu acho que se o projeto da SAF for fazer de novo um grande Vasco, aí teria que usar um estádio como o Maracanã para jogos de Campeonato Brasileiro. Né?